Com vocês? Eu espero que sim. Achou que eu não vinha, é? Só porque é quarta-feira? Não, quarta-feira é sagrado. Quarta-feira é sagrado. A gente tem que estar aqui sempre falando com um dos nossos convidados. Ô, Cleide, me diz uma coisa. Qual é a nossa expectativa de falar com a Suzana hoje? Suzana é a mulher do marketing, desse marketing de rede. E, inclusive, vai falar sobre marketing de rede, de relacionamento. Qual é a nossa expectativa, hein, Cleide? A expectativa é enorme, né, Ana? Porque a gente tem trabalhado muito com o marketing de rede, né? Depois que o projeto foi para as redes, esse é o caminho, não tem outro, não tem retorno. Assim, aprender demais para que a gente faça o melhor para esse público que pede. O público merece o melhor, por isso a gente vai aprender bastante com ela. Pois é. E ela tá chegando aqui, ó, ela aí, ó. Eita, menina, que não deu nem tempo de sentir saudade, né, Ai, Suzana? boa noite, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir Boa bem? noite, Suzana. Tudo bom? Tudo bem. Ouvindo bem, vendo bem, Suzana. Olha, não deu 2 meses de você lá no seu trabalho fazendo as suas coisas, o pessoal já queria você aqui de volta, porque o assunto é gigantesco. Quanto mais É mesmo. estuda, Isso é mais mesmo. tem que estudar. Suzana, quem é você? Conta para eles. Ai, meu Deus. Essa pergunta para mim sempre é uma surpresa, Ana. Porque é complicado, né? A gente vive uma constante transformação e a gente sempre está se redescobrindo. Mas vou no básico, então. Eu me Manda chamo lá. Suzana, trabalho com marketing digital, sou formada em publicidade pela Caster Libero, já fiz meu MBA em marketing digital, então uma especialização. E quanto mais eu trabalho nessa área, mais eu descubro que menos eu sei. Porque é um universo enorme. Cada ponto que você pega para estudar, ele vai e aumenta e destrincha em diversos segmentos. E lidar com pessoas é sempre uma caixinha de surpresa, né? Essa é a grande E verdade. você sabe, Suzana, que para gente aqui, dentro do História de Sonhos, e aí não importa se é lá no Instituto ou aqui no projeto, tem sido uma grande novidade mesmo entender como é essa questão do marketing nas redes. A gente tem que estudar muito e descobrimos, né, e através aí da Clay, com esses estudos que a gente fez, que os adultos estavam aqui, por exemplo. Se a gente não tivesse feito esse estudo, nós ainda projetaríamos coisas só para jovens e adolescentes, que era lá o que a gente tinha traçado de público-alvo quando veio há 3 anos atrás. Foi estudando os números que a rede nos mostrava que a gente chegou aí no pessoal adulto que está aqui também. E aí, por isso, a minha pergunta para você, né? Qual é a diferença, Suzana, do marketing tradicional para o marketing de rede? E aí, vamos nessa área específica de relacionamento. Uhum. Ana, só queria fazer um comentário que você está falando de uma coisa muito importante. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas quando fui convidada para essa live, eu abri uma caixinha de perguntas no meu perfil pessoal. E uma das questões que trouxeram foi qual a importância dos dados nessa era que tudo é feeling, né? Tudo é sentimento, tudo é humanização. E você respondeu essa pergunta. Você Ah, eu estou ficando precisou. especialista, Suzana. Eu estou aprendendo com vocês. Não, mas agora quando você me falou o seguinte, você falou assim, Suzana, quando eu fui ver os dados, eu descobri que não tinha só jovens aqui, que tinham Sim. adultos. E isso é super importante quando você trata, quando você está planejando e desenhando uma estratégia de marketing, né? E aí, respondendo a sua pergunta, então, qual que é a diferença, as principais diferenças aí do marketing tradicional para o marketing de relacionamento? É que assim, quando a gente fala de marketing tradicional, a gente está falando de ênfase nas vendas e vendas individuais. Então, a gente vai priorizar as características dos produtos. Em geral, é uma visão de curto prazo. A gente vai ter uma abordagem na comunicação que é um pouco mais agressiva, era um pouco mais arrojada. Você vai ver apelos de preço, de compre agora, alguns gatilhos que a gente chama aí que são de senso de urgência, né?
últimas unidades, vai acabar. Isso é uma coisa de marketing tradicional. Então, não tem necessariamente, quando você está falando só de marketing tradicional, um contato contínuo com o cliente. Ele é pontual. Então, tem um baixo nível de compromisso com o cliente no sentido de trazer informações, apresentar o seu negócio. Vocês vão entender um pouco melhor quando eu começar a falar do relacionamento. Então, a qualidade é uma preocupação do pessoal da produção, né? Então, a preocupação vai estar na entrega, não no que foi construído até lá. E já quando a gente está falando de marketing, de relacionamento, a gente está falando na ênfase na retenção do cliente. Então, a gente precisa criar e enxergar o valor no cliente, realmente como uma pessoa que está do outro lado, predisposta a comprar o seu produto eventualmente. Por que eu digo eventualmente? Porque relacionamento não é assim, né? Oi, Ana, prazer, eu sou a Suzana, pronto, agora somos melhores amigas. Não funciona dessa forma. Não é. A gente precisa conversar, a confiança vai sendo construída, e a mesma coisa acontece com as empresas. Então, a visão que se tem no marketing de relacionamento, diferente do marketing tradicional, é uma visão de longo prazo, né? Porque por essa questão de construir um relacionamento, a gente vai ter um contato contínuo, a gente vai ter diversas trocas até a gente criar a nossa relação de confiança, que eu falo, não, agora eu sou melhor amiga da Ana, ou eu só vou comprar os produtos de tal empresa, como acontece, né? Então, por isso a manutenção dos dados, né, Suzana? Por isso a manutenção para ir conhecendo cada vez mais, né? Essa é a ideia de ir estudando cada vez mais quem está te prestigiando, claro, né? Uma das coisas, Suzana, que aconteceu com a gente é bem interessante, e eu vou partilhar com os alunos agora, para que eles possam até entender com um exemplo, né? Quando nós viemos para a rede, quem era a Ana? Quem era o PHS? Né? Ninguém exatamente sabia o que a gente fazia, o que o PHS poderia proporcionar, quais eram os produtos que a gente podia oferecer, que tipo de ferramenta a gente entrega para o jovem ou para o adulto para que ele possa se desenvolver, em que a gente agregava aí. Por isso, os nossos conteúdos, eles são no sentido informativo. E aí, mesmo assim, não era tudo. A gente tinha que fazer conteúdo e tinha que abrir um espaço para que eles pudessem se sentir pertencentes, criar com a gente identificação. Depois a gente criou as lives, que era um espaço, criamos dentro do projeto, né? Já existia o produto em outras situações, mas aqui dentro do História de Sonhos foi assim. Ao criar as lives, a gente conseguiu criar com o nosso aluno, com o nosso aprendiz ou mentorando, uma aproximação. Porque daí ele pode falar com a gente em tempo real. Numa live como essa, ele pode fazer pergunta e a gente vai sanando as dúvidas. Ele pode escrever para a gente através do e-mail, mandar um direct, abordar nas outras redes do PHS, Telegram, WhatsApp. O contato vira muito mais próximo, né? Fica muito mais próximo. Tanto que hoje a gente está, né? São 33 países, 10 idiomas e passamos aí do número de 22 mil alunos. Mas isso aconteceu de um dia para a noite? Não aconteceu, né? A gente está aí com 3 anos de rede. E esse último ano, muito crescente, por sinal, em função do que aconteceu com o mundo, que a gente acabou precisando ir no mercado pelo computador ou pelo celular, né? Nós não podíamos ir. Então, tornou isso tudo mais acessível. Suzana, conta para mim, esse marketing de relacionamento, né? Aonde que pega isso? Como é que funciona? Então, se a gente for na definição clássica, a gente vai dizer que o marketing de relacionamento, ele diz respeito a todas as estratégias de construção e divulgação de uma marca. Então, vai envolver toda a parte desde prospecção de cliente, mas principalmente a questão de qual é o valor que a marca está passando para as pessoas. O que a gente está deixando? Como que uma marca constrói um legado, né? Você para ver até o exemplo aí da Magalu.
que tem ali a personagem e que é mais humanizada do que aquilo, a Magalu agora está no TikTok fazendo dancinhas porque ela quer se aproximar e criar relacionamento com os clientes dela. Mas a questão é que é impossível assim, a gente falar de marketing de relacionamento sem trazer um conceito que o mercado inteiro chama de inbound marketing. Puxa, isso aí a gente precisa entender, tá? Esse tal desse embalde que banana a gente pra caramba. O inbound marketing, ele está muito relacionado, Ana, à história do funil de vendas. E aí, por que a gente chama de funil? Porque ele realmente tem a ideia de que você começa com uma abordagem ampla e aos poucos você vai levando o seu cliente até a tomada de decisão de compras. Então, quando a gente está na primeira etapa, que a gente fala que é o topo do funil de vendas, é aquele momento que o seu potencial cliente está num aprendizado, está tentando descobrir, ele nem sabe que ele tem um problema. Ele nem sabe que ele precisa do seu serviço ou do seu produto. Então, que tipo de conteúdo, essa é a pergunta que a gente faz, né, quando a gente vai fazer o planejamento, que tipo de conteúdo que eu posso oferecer para os meus clientes que não seja o meu produto, né, e que vai despertar o interesse. Então, por exemplo, eu já falei para vocês na live anterior, eu trabalho muito perto do mercado imobiliário. Quando a gente está falando de vender um apartamento, num topo de funil, a gente pode fazer, vamos supor, uma postagem falando sobre uma região. Vamos supor, eu tenho um produto vendendo aqui nos Jardins, perto ali da Avenida Paulista, do Parque Ibirapuera. Eu vou fazer inbound marketing para ele. Eu vou começar a falar sobre essa região. Aí você, Ana, que tá aí, que nem tá pensando em mudar de casa, começa a falar, nossa, que bairro lugar interessante. gostoso. Exatamente. Então você começa a descobrir que você tem um problema. De repente você já não tá mais tão feliz assim com o seu bairro, né? Você já tá olhando para outros bairros, pensando em todo o lifestyle que tem em morar em outro bairro. E aí você avança um pouquinho no funil. Você vai para uma segunda etapa, que você sai daquele momento de aprendizado e descoberta e você vai para o momento de reconhecimento do problema, que é quando, de fato, você toma consciência que você não está feliz no seu bairro, que você quer morar em outro bairro, que você quer comprar um produto, que você precisa de uma escova de dente nova, que seja, você tomou a decisão que você tem um problema. Então, você começa a avançar mais ainda. Você vai começar a considerar as soluções. E aí, a empresa precisa ter um controle do relacionamento com esse cliente em potencial, que a gente chama de lead. A cliente precisa ter, a empresa precisa ter um controle desses momentos de contato, né? Não funciona mais a gente falar em público-alvo. Por isso que entrou o conceito de, vamos falar de persona, que nada mais é que o indivíduo como uma pessoa única. Todos nós somos, né? Então você precisa saber, olha, a Suzana baixou esse e-book aqui. A Suzana se interessou por esse produto. A Suzana leu tal post do meu blog. Aí você entende o que você pode oferecer para a Suzana e quais são as abordagens que vai funcionar para ela. Aí, Cleide, olha o segredo. É a análise de comportamento puro. Sim. Só que o problema dessa análise de comportamento é que, na verdade, como é muito... Parece que não, mas para quem está começando é um conceito muito amplo, né? Agora, um pouquinho antes de entrar na live, estava aqui falando com a minha amiga Deca, lá de São João da Boa Vista. Quero mandar um beijo para ela. A Deca tem uma marmitaria em São João. E eu estava comentando com ela assim, eu falei, Deca, vem para a live assistir, que a Suzana vai explicar a importância de você conscientizar o seu cliente daquilo que ele precisa, para que ele possa valorizar, inclusive, aquilo que você oferece, Suzana. Exatamente. Exatamente. Até porque... inclusive, assim, as próprias ferramentas, elas dão para nós esse parâmetro, né, Suzana? As próprias ferramentas, quer dizer, se a gente conseguir alinhar a nossa leitura da ferramenta,
a gente consegue ir cada vez mais se aproximando daquele que está com a gente, não é isso? Ah, ela aqui, ó, a Deca aí embaixo. Eu tô vendo que ela chegou. Dá uma dica para ela, Suzana. Bem-vinda, Deca. A Ana estava contando aqui um pouquinho do seu negócio. E realmente, complementando o que a gente estava falando aqui, a análise de dados é essencial durante todo o processo. Mas é aquilo, né? Eu até vou entrar um pouco mais, acho que é pertinente a gente entrar um pouco mais a fundo nessa questão das redes sociais, né? E do que pode ser feito em cada uma dessas etapas aí do funil de vendas. Porque quando a gente está falando de inbound marketing, a gente fala de automação. Então, não é porque eu quero saber o que a Suzana está fazendo que eu vou ter que ficar lá no computador monitorando loucamente. Não, existem ferramentas, existem soluções para monitorar, que são os famosos CRM, que é de Customer Relationship Manager. Que é Ai, olha lá o palavrão. Não, repete o palavrão. Resumindo, são ferramentas que analisam o fluxo ali do cliente, como que ele está avançando no seu funil de vendas. Então, ele vai acompanhar todos os pontos que o potencial cliente está se relacionando com a sua empresa. Então, é o CRM. Até para trazer ele de novo, se ele não fizer o caminho que você quer, né? Exatamente. Você volta atrás. A gente costuma trabalhar assim, a gente fala, são os leads de repescagem. Que eu vou ali, volta aqui que você está indo embora. Reaquecer, né? A gente está falando de uma forma muito divertida, gente, porque realmente, para quem não sabe o que está fazendo nesse tal desse marketing de relacionamento, passa batido. A gente precisa responder foi feito lá um comentário embaixo do seu post. Você precisa responder para essa pessoa. Não é só dar um coraçãozinho para ela se sentir feliz, não. É responder, resposta humanizada mesmo. Mas até para fazer uma resposta assim, existem as ferramentas que podem te ajudar. Você precisa direcionar. Se tem uma pergunta, ela precisa ser sanada com resposta. Se você abrir uma caixinha na sua rede social, ela precisa de atenção. Essa resposta tem que estar lá para aquela pessoa falar, olha, realmente me perceberam. Senão você perde esse relacionamento com o seu cliente. Ô, Suzana, vamos para as redes, vai. Vamos contar como que é esse negócio. Eu tô ficando nervosa com esse marketing de relacionamento. Porque ele é mais complexo do que o relacionamento pessoal, sabia, gente? Sim. Se você não der importância para essa pessoa na rede como uma pessoa, você simplesmente está lá agregando volume de quantidade de seguidores e mais nada. Não funciona assim. E Suzana, quantos detalhes? A grande verdade, Ana, é que nem número de seguidores não necessariamente tem uma altíssima relevância. É lógico, é importante. Mas igual, né? Vocês podem questionar, o que é mais importante? Eu ganhar likes, eu ter comentários, o pessoal salvar o meu post ou a pessoa compartilhar, né? O que é mais relevante? O que me torna mais próximo? Aumenta as minhas chances de me aproximar dos meus clientes. Não é só a curtida. A curtida é o que menos importa a essa altura. Ela é relevante, mas... O cachorro tá latindo aqui, tá atrapalhando vocês? Não, tá super tranquilo, Suzana. Não, eu tiro ele daqui, desculpa, gente. Se ele continuar latindo, eu vou. Deixa eu só tirar ele aqui rapidinho. Vai lá, Suzana. Vai lá, fica tranquila. Ô, Cleide, isso que a Suzana está falando é extremamente importante. Por exemplo, a nossa rede mais forte, né, é o Facebook. A nossa, do PHS. É a rede mais forte. É ali que quem está com a gente ali está com a gente há muito tempo. Muito e muito mesmo. Né? A nossa rede mais fiel, aonde as pessoas começam e terminam de ver todo o conteúdo que a gente disponibiliza, é o nosso canal do YouTube. Quem quer aprender está lá de verdade, né? Suzana, eu estou explicando para eles que... Fica tranquila, menina. Eu estou explicando para eles que, embora a gente tenha que ter presença em todas as redes,
vai ter uma em específico que vai agradar mais seu público. Sim. Eu acho Conta que, para assim, eles como isso isso que você funciona. está falando, Ana, tem a ver com o que eu estava falando antes, do funil de vendas. Então, eu vou recapitular essa história e a gente chega aí. Porque quando a Oba! gente fala do funil, a gente pode resumir ele em topo, meio e fundo do funil. No topo é o momento que a gente quer chamar a atenção. Então, a pessoa nada mais é do que um visitante. Por algum motivo patrocinado, orgânico, a pessoa chegou e descobriu a existência do seu negócio. Então, que tipo de conteúdo você vai usar para chamar a atenção do seu visitante, para fazer ele de fato virar um seguidor, né? Então, aí que entra aquele conteúdo que realmente chama atenção. E aí a gente não foge dos memes, de pegar as brincadeiras que estão acontecendo na internet, e né, são coisas que viralizam, que, enfim, tem um alcance imensurável, e trazer para o nosso negócio. Eu sei que às vezes as empresas elas aproveitam das brincadeiras que estão acontecendo na internet para trazer mais gente para o seu negócio, como foi o caso que eu falei da Magalu, que foi fazer dancinha no TikTok. Você vai falar, mas que raios que tem a Magalu, né, que é um e-commerce que vende ali um monte de coisa, fazer dancinha na internet. Mas ela usa aquilo para chamar a atenção. Então, você vai trabalhar com memes, você vai trazer, às vezes, frases motivacionais, você vai usar o recurso do Reels de forma mais divertida, e você vai trazer algumas indiretas sobre o seu negócio. Você ainda não está falando dele abertamente, porque a pessoa ainda está naquele momento de descobrir, está navegando ali na internet, se coloca no lugar dessa pessoa. Quando você está navegando nas redes sociais, normalmente você não está super concentrado em alguma coisa, você está só ali no seu momento de descontração, de relaxar um pouquinho. Então, Gastando o seu tempo, né? você tá... Mensagens mais curtas, né, Suzana? Porque assim, ele está passando, então precisa ser um negócio significativo, mas não muito longo, né? Exatamente. Tem todo o processo. Exatamente. Então a ideia é você fazer conteúdo para atrair o suficiente para levar esse visitante a se tornar um seguidor. E aí você vai para o meio do funil, que é uma etapa de retenção. Você fala, legal, essa pessoa virou um seguidor. Mas você pode ver que uma coisa que a gente vê com muita frequência aumenta 2, 3, 4 seguidores, volta 2. Aumenta mais um pouquinho, volta mais um pouquinho. Então, a etapa de retenção nada mais é de o que eu posso fazer, que tipo de conteúdo que eu tenho que trazer para o meu seguidor permanecer meu seguidor, continuar ali comigo, gostar de me acompanhar. E aí que entra a questão de conteúdos para ensinar, né? Quando a gente está falando assim de conteúdo, se vocês perceberem, a gente está criando um relacionamento. A gente começou com uma abordagem mais leve e eu quero começar a te ensinar alguma coisa. E aí, Ana, que entra a questão das lives, que você aprofunda um pouco mais, todo aquele contexto que você estava falando de aproximar, né, de ter realmente um relacionamento. Suzana, eu tô rindo porque eu tô me lembrando muito do que a gente faz efetivamente nos nossos relacionamentos, né? A primeira fase é da beleza, você tá bonitona, você passa, o cara olha e fala, opa, e aí vai. Aí quando você conhece, você bate um papo, você já se apresenta mais, né? É muito parecido, né? Muito próximo. É muito próximo, realmente. É porque não tem jeito, a gente está lidando com seres humanos, né? Sim, pode ser digital ou não, sempre tem uma pessoa por trás. É isso que a gente não pode esquecer. Mesmo sendo, né, as redes muito instantâneas, a pessoa que está atrás daquela ferramenta, né, do computador, do celular, do notebook, ela tem os seus sentimentos, ela tem os seus comportamentos. E se a gente consegue entender isso, a gente acaba assessorando melhor, produzindo melhor, realmente sanando dúvidas, eliminando problemas, produzindo soluções. Por isso, gente, eu estou falando bastante sobre isso hoje, porque criar o Instituto História de Sonhos, por exemplo, veio daí. A gente podia ficar anos como projeto História de Sonhos, só lidando com jovens e adolescentes, e o adulto está aqui nos assistindo também, e aprendendo também, e se desenvolvendo também. Só que eles têm uma linguagem diferente, né? Então a gente precisava
fazer aí algo que desse a leitura para eles com melhor aproveitamento, que fosse focado neles, para eles, por causa deles, e também com as dores que eles têm, criar as soluções. Por isso esse desmembramento. Então foi muito importante a gente saber ler. E a mulher que lê as coisas aqui, Suzana, é essa doida aqui embaixo, porque isso, olha, eu vou falar uma coisa, é muito número nesses bastidores, Suzana. Como é que você faz para viver com isso e continuar boa da cabeça? Não tem jeito. A gente encara isso e é muito legal quando você começa a analisar os dados e a fazer conteúdo, você fala, bom, vou testar. Porque não tem como. A grande verdade é que não existe uma fórmula secreta. Eu posso chegar aqui, passar todo um passo a passo, falar, a gente vai fazer desse jeito. E aí, quando você aplicar, você fala, Suzana, mas não deu certo. Para mim, não deu resultado. Aí você vai ver com a sua colega, para ela deu, para o outro mais ou menos. Então, tudo depende do seu público, do que você está fazendo. É muito importante você olhar para ele com carinho, né? Ainda mais nessa etapa de relacionamento. Ó, pessoal, vocês que estão acompanhando a gente aqui na live, se tiver pergunta, pode colocar, que a Suzana é super tranquila para responder, tá super afim, mas tem uma dúvida que apareceu aqui na plataforma, Suzana, que eu quero já mandar para vocês, você se vira aí com essa resposta. Ai, meu Deus! É assim, ó, nas redes sociais, nós acabamos sempre passando a nossa melhor imagem, para vender produtos também. Como que a gente pode fazer a contratação de alguém que possa traduzir o que a gente faz para o nosso cliente? Que profissional é esse? Suzana, como que é a questão do profissional de marketing? Que nome ele tem? Qual é a função dele? O que que ele pode fazer? O que que não é da função dele? Conta isso. Então, é muito complicado você arrumar alguém para traduzir o que você está fazendo, né? De fato, nesse momento, pelo que eu pude perceber aí da pergunta, a pessoa ainda está começando a descobrir as redes sociais, a desbravar esse universo. Então, eu sugeriria, recomendaria um profissional de marketing com noções, né, e domínios do digital. Porque quando a pessoa tem alguma, por exemplo, eu que fiz a especialização no marketing digital, ou até algum especialista, um social media, acho que seria a pessoa mais adequada para trabalhar as suas redes sociais. Porque um social media, ele vai estar apto a ler, entender. Só que você tem que procurar uma pessoa antenada. Porque Instagram, Facebook, YouTube, todas as outras redes, elas estão em constante mudança. E elas são imprevisíveis. Né? Vocês devem ter sentido, um tempinho atrás, teve aquele apagão. Todas as redes caíram. Isso é o pesadelo de qualquer social media. Ou até mesmo, se você pensar ali, né, nos influenciadores. Pensa, tudo que eles fazem é a construção do relacionamento. A pessoa começa ali a falar, legal, eu vou produzir conteúdo. E ela começa a postar, começa a contar, às vezes, um pouco mais da vida dela. E até aquilo ali virar um relacionamento, as pessoas começarem a perguntar, é muito tempo e é muito trabalho. Então, uma queda nas redes sociais prejudica 100% o influenciador. Então, é muito importante, de novo, voltando à sua pergunta, um profissional de marketing, se possível, um social media, mas que ele tenha noção do todo. Porque não adianta a gente gastar toda a energia numa rede só, se a gente não entregar, se a gente não corresponder, né, entregar a melhor experiência quando for presencial, quando for ao vivo. Né? Até se fala assim, mas Suzana, o meu negócio é só um e-commerce. Tudo bem, mas você está vendendo um produto. Você não vai ter relacionamento presencial. Mas como que seu produto vai chegar na casa da outra pessoa? Você não pode pôr uma cartinha, você não pode montar uma embalagem bonitinha, tudo faz parte da experiência, né? Então, nessa situação, eu iria para a contratação de um social media. Vou contar Suzana, agora. Deixa eu te perguntar uma coisa. E esse social media, ele precisa ter uma boa leitura de dados, né? Porque o que sustenta a campanha é a leitura dos dados, é isso? Isso. É assim,
existem alguns que a gente chama de KPIs, que são os indicadores de performance. Então, você vai fazer um post, você vai fazer outro post, você vai fazer ali um mês de postagens. E aí você precisa falar, legal, qual que é meu objetivo? Quando eu comecei uma campanha, o que eu queria? Eu queria ganhar mais seguidores. Ou não, eu queria que as pessoas compartilhassem, porque, vamos supor, a campanha de um Outubro Rosa, como a gente está vendo acontecer, né? Eu quero alcance. Então, você precisa saber o que você quer. Porque se você só vai fazendo, você fica sem ter parâmetros do que analisar. E isso é um erro muito comum. É muito frequente a gente ver isso, porque a pessoa fala, não, eu vou começar. E, de fato, super apoio quem fala, começa, dá a cara a tapa e vai aprendendo. Mas, em algum momento, você vai ter que se preocupar. Você vai falar, tá, mas eu tô com resultado. Mas que resultado que você espera? Até porque, né, Suzana, assim, você investe uma energia gigantesca nessa produção de conteúdo. Eu tiro pela minha própria rotina, né? São vídeos de aula, 1 hora e 20, é micro conteúdo de Reels, né? A Elisandra me corrige a todo momento. Aí depois eu tenho conteúdos menores para o YouTube, conteúdos de engajamento, conteúdos de conscientização do mesmo assunto, que viram posts escritos, que viram fotos, que viram bastidores. Então, assim, você investe uma energia gigantesca para levar a informação para a sua audiência do seu produto, para que eles possam, primeiro, se conscientizar que ele existe, né? E aí criar toda essa história que a Suzana acabou de explicar para a gente. É saber que aquilo existe, criar nele a intenção de vir conhecer, porque ele tem uma dor daquilo e você tem a solução, mas ele não sabe que você existe. Então você precisa criar esse caminho, e quando ele chega até você, além de ele se sentir pertencido ao que você está fazendo, você tem que mostrar para ele e proporcionar, na verdade, muito mais do que o que ele esperava. É o que eu falo de você ser extraordinário. Você só consegue ser extraordinário quando você vai além das expectativas do outro também. Suzana, no mundo das redes, nesse tal marketing de relacionamento, isso é muito importante. Tem história engraçada de bastidores aí? De redes sociais? É. Olha, sempre tem, né? Tem vários, tem muitos casos, assim, de pessoa, tem lá a empresa, e olha só, ela recebeu um comentário negativo. Alguém falou, comprei seu produto. Eu não vou abrir nome aqui da empresa, logicamente, mas alguém fala, comprei o seu produto, e agora? Que a empresa não estava preparada para responder esse comentário. Aí o que ela fez? Foi lá e apagou. Excluiu. Finge que nada aconteceu. Plena, segue a vida. A pessoa reclamou. De novo. A empresa foi lá e excluiu de novo. O que aconteceu? A pessoa começou a falar, eles estão apagando o meu comentário negativo. Não comprem com essa empresa porque eles estão apagando. E isso foi gerando um movimento, porque aí uma pessoa começa a chamar os amigos. Isso virou uma coisa assim, que eles copiavam e colavam os mesmos comentários em vários posts e em massa, que virou uma gestão de crise, porque só tinha comentário negativo. Não estou falando de uma empresa grande, estou falando de uma empresa grande, né? Fica com muitos comentários negativos sobre o produto. Então, é uma situação muito delicada. Foi um auê interno para a gente agora. O que a gente faz? Que ninguém pensou que alguém podia não gostar do que a gente está fazendo, né? Ou ter uma experiência ruim. Então, a pior coisa que se pode fazer é apagar um comentário negativo. A coisa é assim, você recebeu uma crítica, nesse caso você precisa responder, você precisa explicar, você precisa oferecer uma compensação, se for possível, entrar em contato com esse cliente,
Porque quando a gente está falando do relacionamento, a gente passa por todas as etapas, né? Que a gente falou da tomada de consciência, a pessoa começa a gerar um engajamento, ela faz a conversão, ela vira um cliente. E o que vem depois? Vem uma etapa que a gente fala de fidelização. Toda a construção do relacionamento é porque a gente quer criar um fã. A gente quer que a pessoa seja fã da nossa marca. Que ela chegue aqui e divulgue, fale para os amigos, e anuncie, e veja um post e compartilhe. Então, toda a construção, em todas as etapas, a gente precisa lembrar do objetivo final, né? Não é só vender. E lembrar, né, Suzana, que a rede social, ela cresce, tudo se expande muito rápido, seja negativo ou positivo. Então, se a gente não tiver essa noção, um mínimo deslize se torna uma avalanche. Exato. Né? Exatamente. Olha, uma coisa que acontece muito com a gente aqui, e eu acho isso super interessante, às vezes a pessoa, em um dos nossos livros, nós temos 4 livros do projeto, mais os livros dos alunos, né? Em um dos nossos livros, eu inclusive falo, olha, se você resolveu o seu problema com esse e-book, se ele proporcionou para você, eu escrevo isso, proporcionou para você benefício, presenteie ele para uma outra pessoa. Não guarda ele para você, não. Se você não for ler ele de novo, é bobagem. Então, presenteie ele para uma outra pessoa. E aí, realmente, isso tem acontecido. A pessoa vai, compra o nosso, gosta, ela cria identificação, encontra ali soluções para alguma das suas dores e acaba presenteando uma segunda pessoa e foi criando um movimento. De repente, nós temos em cursos alunos matriculados que vieram desses e-books que foram presenteados, compartilhados. Nós temos alunos que vêm ler um e-book, por exemplo, do projeto e compram um e-book de aluno. Alunos que vêm por um curso e acabam fazendo os outros cursos que o PHS oferece. Aluno que entra pelo curso e vai para a mentoria, ou para a micro-mentoria, que é os 7 ferramentas, enfim. A gente tem esse fluxo aqui. É interessante a gente perceber isso. Por quê? Porque não é porque ele adquiriu de você isso daqui, aquela fraçãozinha que você está oferecendo, que você tem que fingir que ele não existe mais. Pelo contrário, na rede, quando você tem um bom trabalho, quando você realmente entrega aquilo que você prometeu, aquela pessoa, ela continua com você em outros segmentos. Ela continua com você em outras ofertas que você faz para ela. Ela continua com você, inclusive, trazendo outras pessoas para você, muito parecido com o que é no real, com o que é no nosso dia a dia. Suzana, tem dica aí hoje? Olha, Ana, só para constar, isso que você está falando de e-book é inbound marketing. Porque uma das premissas do inbound marketing e do marketing de relacionamento é você oferecer materiais ricos para os seus potenciais clientes, né? É igual, eu quero que a pessoa compre um apartamento, então por que não? Vou fazer ali um guia passo a passo para você comprar seu imóvel, falando um pouco mais das documentações que são necessárias, né? Então, cada negócio tem que descobrir o seu nicho e entender que conteúdo que pode ser relevante. Então, se é uma empresa de finanças, vamos supor, de investimento e tal, será que eles não podem compartilhar uma planilha para eu organizar as minhas finanças? Eu ia gostar de receber isso. Estou ali lendo, por acaso, tentando aprender alguma coisa, poxa, ganhei uma planilha, né? Ou como tem vários sites também que fazem isso, que você pesquisa ali por templates de apresentações, modelos, e eles te oferecem alguns de graça, ou te dão um e-book de como montar a sua apresentação de forma simples, né? Então isso é muito legal. Dicas, eu tenho 2 pontos. Primeiro, com relação aos dados que vocês tanto perguntaram aqui, o que eu acho que é interessante analisar em cada uma das etapas. Quando a pessoa está ali naquele momento de consciência, é importante você analisar as impressões e os alcances.
quando ela já avançou um pouco, já está no engajamento, assim, deixa eu simplificar, recapitulando. Você fez uma campanha. Se o seu objetivo é consciência, você vai analisar as impressões e o alcance. Se o seu objetivo é engajamento, né, se você quer que as pessoas se engajem, o que é relevante? Compartilhamento, quantas pessoas salvaram o seu post, quantas curtidas, quantos comentários. Se o seu objetivo é conversão, e aí a gente fala aí de realmente, deixou de ser só um número na rede social e entrou em contato comigo, se demonstrou interesse, aí você vai analisar, você recebeu mensagem do direct? Alguém te procurou? Quantos contatos realmente você fez? Você deixou um link na bio. Teve acesso? Não teve acesso? Né? A pessoa foi ou não foi? E aí, se você fala, tá, e como que tá a questão do cliente? Aí sim você vai analisar a página de vendas ou o seu resultado financeiro, se deu certo ou não deu certo. Então, quando a gente fala, é aquele exemplo que eu dei, o funil das redes sociais, e aí vocês vão ver, se vocês pesquisarem na internet, tem vários modelos disso. Ele começa lá no topo, quando você fala assim, oi, quem é você? Depois você fala, nossa, que legal esse post, né? Acho que eu vou seguir essa página. Aí você começa a seguir a página. Aí você fala, olha, eu gosto de ver os stories dessa pessoa, que eu nem conhecia, mas agora eu tô gostando de ver os stories. Aí você vai acompanhando, e você fala assim, será que eles vendem alguma coisa? Às vezes você nem sabia. Você foi impactada ali por aquele conteúdo que te atraiu. Aí você fala, será que eles vendem? Olha, eles vão fazer uma live, eu vou assistir. Aí você entra na live, aí você começa. Que conteúdo bacana. Aí você começa a gerar necessidade, você fala, eu preciso disso. E dali um tempo você toma a decisão de compra. Então, e aí até compartilha, né? Claro. Na medida em que você vai vendo isso, fala, putz, isso é legal, vou mandar pro meu amigo. E aí você vai aumentando esse rol, né? Exatamente. Por isso que o conteúdo precisa ter qualidade, né? Eu estava falando um tempo atrás de trazer os memes, de fazer um conteúdo mais leve para atração. Eles são importantes, mas não é porque a gente está transmitindo uma mensagem curta que ela tem que ser irrelevante. Mesmo na brincadeira, você tem que trazer valor para o seu negócio. Né? Eu brinco muito aqui, Suzana, sobre isso, porque assim, no começo, né, era muito normal, era muito natural, no começo, inclusive, do projeto nas redes, que as nossas produções aqui, eles queriam que, inclusive, o meu dia a dia, a minha rotina. E a minha rotina é grande. E eu sempre digo para eles, olha, no perfil pessoal da Ana, quem está lá são os meus amigos, o meu relacionamento. As pessoas que convivem comigo no dia a dia, o meu pessoal, minha família. Agora, aqui no projeto são os nossos alunos. Então, é aqui que eu tenho que produzir realmente o conteúdo de acordo com aquilo que a gente se propôs. Não é aqui que eu vou mostrar a minha vida pessoal. E isso, no começo, era muito complicado deles entenderem. Por quê? As pessoas acham que a vida pessoal... Elas têm curiosidade sobre a vida pessoal da gente. E não tem nada de errado em relação a isso. Aonde está o erro? Você não dar a importância daquilo que você vai oferecer exatamente para aquele seu aluno, para aquele seu mentorando, seu aprendiz. Aqui o foco é a educação, né? Não é a vida pessoal da Ana, é a educação. Aí, gente, ó, estão falando assim, um exemplo real. Posso dar do PHS mesmo para vocês. O Gabriel aqui do curso de comunicação está falando um exemplo real. Bom, vamos pegar o seguinte, o Instagram do História de Sonhos está produzindo mais ou menos 79 mil por mês de impressões, tá? Essas são as nossas impressões. Mas nós temos só 14 mil, eu acho, alguma coisa, de seguidores. Ou seja, tem muita gente que não conhece o PHS, né? Não conhece o PHS, não sabe o que a gente faz aqui, e vem na curiosidade, que é esse tal desse topo do funil que a Suzana está falando. E aí, então, dos 14 mil seguidores, nem todos eles são matriculados em curso nosso. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque aqui é para receber mesmo o conteúdo de forma gratuita, aprender o máximo de coisa possível, entender o que a gente faz. Você quer direcionar um pouco mais,
você vai para o curso específico daquilo que você precisa. Então, o exemplo mais real que eu posso dar é até a nossa própria rede, né? Um alcance gigantesco, 78, e lá vai pedra de impressão por mês, no entanto, com 14 mil seguidores que convertem nessa conversão é uma quantidade menor que vai para as matrículas, que fazem os cursos. Por isso que quando eu falo que nós somos 80% de forma gratuita, agora eu acho que está claro para quem, pelo menos para quem aqui está na live, consegue entender que a gente produz muito mais até do que a contrapartida de receita, né? Suzana. Uma curiosidade, Ana, é que manda. é justamente por isso que tem o nome de funil de vendas. Porque quando ele tem esse formato, né? Então a ideia é quando a gente está aqui no topo, tem um monte de gente. Quando a pessoa vai avançando, vai diminuindo. Então você precisa impactar milhões de pessoas para ter um retorno que é muito menor do que os milhões de pessoas que você impactou. É a jornada do cliente, né? Então é uma coisa realmente... No nosso caso, né, Ana, assim, embora no Face a gente tenha menos pessoas, a gente tem efetivamente muito mais gente com muito mais adesão do que nós temos no Instagram. Então, assim, é aquilo que a gente já tinha comentado, né? Um grande número, às vezes, não é significativo. Ele não... Porque a adesão é menor, né? A nossa adesão maior é no Face mesmo. Então, isso demonstra um pouquinho daquilo que a gente já tinha comentado. Não, é aquilo, essa história de mas você tem 500 seguidores e tá falando como se fosse um influenciador. Gente, com 500 seguidores você encheu muito mais do que um cinema. Você tem quase um teatro inteiro ali. Então, mais do que quantidade, quando a gente fala de relacionamento, a gente preza muito pela qualidade dos nossos seguidores, né? Não adianta você ter milhões de seguidores que não curtem, que não interagem, que não respondam. Então, isso é outro erro muito comum. As pessoas têm esses grandes números e se perdem ali. Por isso que tem tanta gente que vende seguidores. Você fala assim, eu vendo seguidores e o outro compra. Isso é uma péssima prática. Porque você não ganha relevância. No nosso caso específico, só para você ter uma ideia, os alunos que mais aderem ao PHS são os alunos estrangeiros, porque culturalmente eles já estão embutidos na cultura deles mesmo, essa questão de valorização pessoal e desenvolvimento pessoal. Então, a gente tem uma adesão muito forte em público estrangeiro e no público brasileiro, que é onde o projeto nasceu, criou, né, para esse público específico, a gente tem uma adesão menor. Por quê? Porque o aluno do nosso país ele precisa ser conscientizado da importância do trabalho que a gente faz. O aprendente brasileiro ele precisa dessa conscientização. Diferente do aluno. Os alunos portugueses, por exemplo, eles são o nosso segundo maior público, porque já culturalmente se investir em si mesmo, em auto se desenvolver, conhecer, ganhar potencialidade, descobrir habilidades novas, competências novas, e assim por diante. Elisandra, eu vi sua mensagem aqui, vou mandar para ela, pode ficar tranquilo. Para Cacau, vou mandar. Para ela entrar na live? É minha tia, Ana. Você lembra beijo, aqui na última live? Você lembra que eu liguei para ela da outra vez, que eu pedi para ela entrar? Vou mandar para você, Cacau, beijo. Eu tô rindo aqui. Eita, agora que eu tô vendo aqui, vou achar ela aqui, Suzana, para mandar. Tem perguntas aí, Cleide, do pessoal aqui na nossa live? Não tem, Ana. Tem elogios, isso tem. Opa! Aí, Cacau, mandei para você. Então, elogios. Estão gostando muito, o papo tá bom. Os elogios estão aqui, sim, Ana. Se eu pudesse resumir, assim, para vocês, né, essa história toda do que a gente falou, eu diria o seguinte, que as pessoas que chegam no seu perfil nas redes sociais, elas foram atraídas por alguma fonte de tráfego. Pode ser orgânico, que é o gratuito, ou pago, não importa. Elas chegaram lá. Mas a jogada de mestre não é somente atrair. A sacada está em reter a atenção para que essas pessoas permaneçam na sua rede e acompanhando o seu conteúdo se tornem clientes fiéis, né?
É o tal dos embaixadores da marca, dos fãs. Então, criar uma conexão é algo extremamente poderoso. Então, como que a gente faz isso? É realmente com conteúdos focados na transformação, na resolução do problema para essas pessoas, esses visitantes que chegaram. Então, a gente brinca até que dentro do próprio Instagram, a gente tem 6 redes sociais diferentes. Porque tem o feed, que você tem que trabalhar um tipo de conteúdo. Porque inverte o papel. Você navegando pelo Instagram, você dificilmente acessa o perfil de outra pessoa e vai navegar. Você vai rolando ali. Então, o feed, a estética do feed é importante, mas no momento de conversão. Talvez não seja tanto no momento de atração que a pessoa vai ser impactada por um conteúdo. Então, tem o feed, tem os stories, tem o vídeo que dá para postar, tem o Reels, tem os directs e tem os comentários. São as 6 redes sociais dentro do Instagram, né? Então, o seu negócio tem 6 pontos de contato com o seu cliente que devem estar planejados e encaixados dentro do funil, né, do inbound marketing. Então, não adianta você procurar a melhor hashtag, você ficar procurando o melhor horário para postar, se o seu conteúdo não for relevante e, de fato, reter e atrair a atenção do seu público. Então... E eu preciso preencher esses 6 espaços, porque são 6 formas bem diferentes, dentro da mesma ferramenta, para ter contato com o meu cliente, no nosso caso, que é a nossa audiência. Exatamente. E aí, se eu pudesse deixar aqui a mensagem com, 5 passos para você começar a fazer marketing de relacionamento agora. Opa, peraí, Suzana. Papel e caneta, gente. Já tô caminho aqui. Não, essa parte. Vou anotar. Pega aí, papel e caneta. Pegou aí, Cleide? Vamos anotar o que essa mulher vai falar, porque vale ouro. Olha só, eu diria, primeira coisa, foca no atendimento. Segunda coisa, segmenta os seus clientes. Né? Tô até lendo aqui o comentário que o Newton está colocando, que esses espaços que a gente está falando, eles têm funções diferentes. É isso mesmo. Em cada um deles, você vai impactar um tipo de público. Então, não necessariamente a pessoa que vê o seu post no feed é a que vai ver o seu Reels, é a que vai ver seus stories. Então, são métricas que realmente precisam ser levadas em conta. Mas, primeiro, você foca no atendimento. Segundo, você segmenta os seus clientes. Terceiro, ofereça uma experiência diferenciada. Encontre o valor no seu negócio. E aceite o fato, né, de que o valor que você dá para o seu negócio sempre vai ser diferente do valor para a pessoa que compra o seu negócio. Para a pessoa que compra o seu negócio, ele passa a ter muito mais valor depois que ela já comprou. Antes dela comprar, o seu negócio não tem tanto valor assim. Então, quarta dica, indispensável e até óbvia, use a internet. E não só, a gente falou muito de redes sociais aqui, mas o inbound marketing, se vocês forem pesquisar um pouco mais a fundo, a gente até pode ver de falar sobre, mas ele envolve outras coisas. Você pode envolver blog, a gente fala de SEO, que a gente falou um pouquinho na outra live, a gente fala de landing pages, existem estratégias, até de e-mail marketing, que todo mundo acha que está batido, e isso não é verdade. Então, existem várias fontes que fazem parte. Então, saiba usar a internet. Entenda onde que está o seu público e como que você vai falar com ele. E aí, a quinta dica, e talvez a mais importante, é para você monitorar os seus resultados. Porque sem os tais dos dados e das métricas, a gente fica no escuro. Essa é a grande verdade. A gente fica... Aí, ó, fiquei até feliz agora, Ana. A Cleide adorou. Mas conta para ela por que você adorou, porque esse é seu parquinho de diversão. Mas olha, acho que eu venho, Suzana, de um tempo, porque eu sou socióloga e desde sempre isso foi muito importante, ele é cada vez mais, e sempre houve uma resistência de que esses números tinham essa importância. Ainda bem que as redes sociais trazem isso mais à tona mesmo, né? Porque hoje, com rede social sem números, até pela velocidade, você perde muito rápido aquilo que você conquistou. Sim, com certeza. É aquilo, né?
a rede social, ela é ótima, mas ela também pode ser devastadora. Porque as coisas podem viralizar a qualquer momento. E a maioria dos conteúdos que viralizam, eles não foram planejados para viralizar. A gente não consegue... Lógico, depois que já alguma coisa acontecer, a gente consegue falar, não, isso viralizou por causa disso, disso e daquilo. Mas a gente nem sempre sabe o que vai viralizar, o que as pessoas vão, de repente, começam a curtir, a falar, a comentar. E vocês podem ver que a maioria das coisas que viralizam são coisas que estão atreladas ao mundo real, fora das redes. Às vezes tem algum acontecimento aqui fora que vai fazer o conteúdo viralizar ou não na internet. Então, nunca dá para trabalhar somente o online. Você precisa ter essa sincronia com o offline. Olha, a gente acabou de lançar o projeto Cofrinho e nós tínhamos planejado para ele um conteúdo de educação financeira que os alunos PHS conhecem, mas os alunos presenciais, os alunos da rede, por exemplo, não tinham esse conhecimento. E aí nós criamos toda uma estratégia de lançamento para esse produto. Tá bom, ok, valeu a pena, foi ótimo, tá tudo certo. Mas é um produto que o nosso aluno não estava acostumado, por exemplo. Embora a educação financeira é ensinada na nossa mentoria, não é um produto que as pessoas tinham conhecimento. E aí, num primeiro momento, quando a gente começou a falar de educação financeira nas redes, mas o PHS desenvolve pessoas, o que tem a ver com educação financeira? A gente precisou criar essa consciência de que a educação financeira fazia parte do desenvolvimento pessoal. E lá se foi, né, Cleide? 45 dias falando sobre educação financeira, focado, para que eles pudessem entender. É um trabalho, gente, de formiguinha, embora está na rede, é de formiguinha. E só no último dia é que o formato que a gente usou fez sentido para a nossa audiência. Então, você vai errar muito nesse processo aí, tá tudo certo, porque é errando mesmo que você aprende. Ô, Cleide, tem uma pergunta da Débora aí. Vamos nessa pergunta aí. Eu tô aqui anotando as dicas. Clientes do WhatsApp não migram de jeito nenhum para o Instagram. Como que eu faço isso? Como que eu posso falar com eles? Com clientes que já é seu cliente, você só quer que ele comece a interagir também nas suas redes sociais, né? Nas redes sociais, exato. É até um comportamento engraçado, porque normalmente o caminho é o inverso, né? Você tem as redes sociais e leva os seus clientes para o contato. Se você já tem esse contato próximo com o cliente, o que você deve fazer para incentivar é compartilhar conteúdos com ele, tipo assim, você pode pôr uma chamada curta e falar, eu estou falando mais sobre isso lá no meu Instagram. Então, igual aquilo que eu falei, né? 5 motivos para morar nos Jardins. Confira no meu Instagram. E você vai levando a pessoa para lá. Só que o WhatsApp a gente precisa ter muito cuidado. Porque ele está com essa política aí de dados, né? A nova LGPD. E se você faz disparos em massa, você corre o risco de ser bloqueado, de cair no spam, de não ser bem visto. Então, você tem que tratar realmente o cliente que já... A melhor coisa que pode acontecer falando de WhatsApp é esse cliente salvar o seu número no celular dele. Porque aí você fica seguro. Você não corre risco de ser interpretado como um spam. Só que enquanto esse cliente... Então, você sempre que eu entro em contato com os meus clientes via WhatsApp, primeira coisa, eu pergunto para ele, você quer receber? E peço para ele uma resposta, sim ou não. Se ele falar que não, eu corto, tiro ele da minha base de clientes. Se ele falar que sim, a gente recomenda. Então, você pode salvar um número, porque a gente vai enviar algumas informações. O WhatsApp, ele é um canal, uma ferramenta super potente, porque você já está num nível muito mais próximo com o seu cliente, né? Então, você vê tudo que eu faço na agência que eu trabalho de marketing digital, a gente volta, as nossas chamadas ali vão para o WhatsApp. Quando a gente consegue enviar essa pessoa para o WhatsApp, pensando ali no processo de compra de um imóvel, ela já está na mão do corretor. Ela já está na mão de quem vai fazer a venda. Então, é bacana aproveitar esses clientes que já estão
que já são clientes, que estão felizes e tentar trazê-los para as redes sociais. E eu acho que o melhor caminho para fazer isso é realmente através de conteúdo. Lembrando dessas questões de política e de privacidade, de trabalhar numa margem de segurança para você não ter seu chip bloqueado. Uma outra coisa Tem pergunta interessante. aqui, Ana. Tem, aguenta aí, Tem. aguenta aí. Uma outra Ah, coisa interessante no WhatsApp, por exemplo, Suzana, são os grupos VIPs, né? Quando você cria um grupo VIP e a pessoa vem com um link convite, ela vai estar ali dizendo, de acordo com a lei, que ela quer receber o seu conteúdo. Isso é Então, a se você, melhor se ela coisa. Melhor coisa, ela Ana. clicou ali, ela foi para um grupo VIP que você está mandando. Inclusive, Deca, se você quiser, posso te ensinar a fazer na nossa conversa aí do fim de semana, que é bem legal isso. Quando a pessoa vem para o seu grupo VIP, não tem mais risco. Ela está aceitando receber o seu conteúdo, ela fica no grupo pelo tempo que ela quer, se ela não quiser continuar, ela mesma pode sair, se desvincular, e você não vai estar infringindo a lei de dados. Qual pergunta, Cleide? Leon SPR, existe algum tipo de conteúdo que o Instagram entregue mais dentro do Instagram, o que ele oferece, algum que seja mais efetivo? Entregar mais, eu entendo que ele está falando de alcance, né? Ele quer Sim. alcançar Uhum. mais gente. Então, se a gente está Mais no gente. momento de trabalhar impressões e alcances, a gente está falando do topo do funil. Então, pensando em topo do funil, a gente vai para a linha de conteúdos voltados para a atração. A gente acaba trabalhando muito a questão dos Reels, que a gente traz ali. Não são todos os negócios, né? Convenhamos, que dá para fazer muita brincadeira. Mas quando a gente está falando de Reels, a gente está falando de conteúdos práticos e costuma ter um alcance legal. Quanto maior o engajamento, e por isso a preocupação com ter seguidores de qualidade, maior o alcance. Então, isso que a Ana falou lá no comecinho da live, de responder todos os comentários, gente, responde, nem que seja um emoji, uma carinha, porque o Instagram não vai entender que é você comentando o seu próprio post. O algoritmo entende que tá lá com 20 comentários. Ainda que você recebeu 10 e respondeu 10, ele lê 20 comentários e aumenta a relevância. E aí tudo influencia. Você fala assim, eu tô só rolando aqui pelo feed, aí eu vi um anúncio. Aí eu falo, não vou clicar, porque eu não quero receber isso para sempre, né? Porque acontece. Você interagiu uma vez, você vai ver aquilo ali por muito tempo. Você fala, não quero, não vou fazer. Mas só o tempo que você fica parado ali com a propaganda na sua tela, já conta para o algoritmo do Instagram. Existem algumas boas práticas para os posts, então tem uma recomendação do próprio Instagram de posts com no máximo 20% de texto. A maior parte ser realmente imagem, né? Porque o Instagram é uma rede social para imagem. Mas existem grandes redes, que se vocês pesquisarem um pouquinho, vocês vão ver, que tem uma audiência enorme com um conteúdo só texto. E aí, qual que é a graça? O que eles costumam fazer? Se você quer alcançar mais gente, você precisa trazer relevância para o seu conteúdo. Então, você precisa que as pessoas engajem. Então, você vai trazer mais conteúdos que promovam a interação. E não só a interação não significa curtir, comentar. Significa prender a atenção. Então, às vezes, você põe uma frase no primeiro post, aí a pessoa tem que arrastar para o lado. Então, aquelas brincadeiras que estão cada vez mais comuns da imagem contínua, né? Você vai arrastando e a imagem tem parece uma foto só, como se fosse uma panorâmica que você tirou Sim. ali, quebrou em quadradinhos. Aquilo ali para o algoritmo é ótimo, porque a pessoa está interagindo com você. E é essa interação, é esse engajamento que vai ajudar o algoritmo a entregar o seu post para ainda mais pessoas. Não existe aquilo que eu estava falando lá no começo, não existe o certo e o errado, o que entrega mais, o que entrega menos. Existe o que funciona melhor para o seu negócio. Então você precisa, como que você vai saber o que funciona? Define uma estratégia. Você fala, bom, vou pegar o meu feed e vou testar, postar conteúdos, sei lá, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Uma coisa que é muito falsa que eles falam é,
tem que ser só um post no máximo por dia. Não, o Instagram não acha ruim se você postar 2 vezes por dia. Um post não tira a relevância do outro, porque eles não concorrem, né? Eles são posts que você precisa sentar com calma e analisar a sua audiência, o que está entregando. Então, senta com calma, faz um planejamento de conteúdo, porque não adianta você começar, depois você parar. Você precisa ter constância. Isso tem relevância para o Instagram. Uma pessoa que está ali postando com maior frequência, ela vai entregar um pouco mais do que a pessoa que aparece de vez em quando e some, né? O algoritmo, ele está em constante mudança. Essa é a grande verdade e é o pesadelo do social media. Porque sempre aparece uma novidade, né, nesse algoritmo. Então, acho que a sugestão é essa pro Léo, né, que fez a pergunta. Isso, é isso mesmo. Eu acho que o caminho é esse, planejar. Deixa eu mandar uns beijos aqui, Suzana, porque a gente está com uma audiência bem bacana. Veio um pessoal da sua parte, veio um pessoal da nossa parte, veio um pessoal do Instituto, porque a Cleire hoje está representando lá a rede do Instituto. Então, deixa eu mandar beijo para esse povo todo, em especial todo mundo que entrou aqui, a tia Cacau, né? Hoje eu não chamei ela para entrar na live, hoje eu liguei certo, hein, tia? Ó, não ganhei nem puxão de orelha. E também, em especial, bem grandão, assim, do fundo do meu coração, a professora Karina, nossa professora de espanhol, que está aqui assistindo a gente, uma fofa, uma linda, que sempre que pode, a gente aprende muito lá na rede dela. E, gente, vocês estão achando o quê? Que a Suzana vai vir só mais dessa vez, né? Vocês estão achando? Não, aqui o negócio é o seguinte, quando a gente aprende, a pessoa volta. Ai, que honra. Olha, nós vamos abrir uma caixinha de pergunta, vai ficar aqui nos stories para vocês. A Suzana, vocês lembram da outra vez que ela veio, ela gravou vídeos contando, mesmo exemplificando. Então, façam perguntas, façam perguntas lá. Ela é muito boa no que ela faz, ela tem ensinado demais pra gente. E tem novidade, tá? Não posso contar, né, Cleide? Agora não, né? Depois. Não, Tá depois. bom. É porque a Suzana quer disponibilizar um material para vocês. Não posso contar, né? Tem que ser depois. Surpresa! Depois. Só vou contar depois, tá, gente? Tem que acompanhar aí na semana para saber que material é esse que ela vai disponibilizar para vocês. Essa menina é uma linda, gente. Deus vai te abençoar até a sombra dela. Beijo, Guilherme, quando você achou a Suzana pra gente, você achou muita coisa. E obrigado, Matheus, que da primeira vez que eu falei com a Suzana, o Matheus estava, né, ele não podia vir, porque ele estava em gravação lá do seriado, e aí ele falou, Ana, fala com a Suzana, ela me substitui, e eu vou logo depois. Termina logo, Matheus, para você vir também, tá? Suzana, é impagável como sempre, viu? Ah, imagina, né? É um prazer enorme vir aqui falar com vocês. Vocês têm uma energia maravilhosa e é realmente uma honra poder compartilhar um pouco da minha experiência, trocar tanto conhecimento com vocês. Muito obrigada a vocês duas, a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Estou muito animada com o que vem por aí. Ó, se você eu não agradeço sabe... muito também, viu, Ana? Agradeço demais, aprendi bastante, isso me ajuda demais, porque vamos aí aprendendo, porque cada hora muda e é preciso, e colaborou muito. Obrigado, agradeço demais. Gente, se você perdeu a primeira live que a gente fez com a Suzana, que foi sobre marketing digital, fica tranquilo, tá? Lá no canal do YouTube do História de Sonhos, tá lá, bonitinho, a live com ela já subiu faz tem mais de mês que tá lá disponível para vocês. Vai para lá, assista inteiro, para você ver o quanto de coisa que a gente pode aprender com ela. Suzana, impagável. Quem gostou, põe ok aí, dá parabéns. Opa, pode tem fazer parabéns aqui já, Ana. Tem parabéns já aqui, ó. Temos vários, estamos colecionando parabéns para ela e não à toa, óbvio, né? É lógico, é lógico. Gente, quem vai estar comigo a semana que vem, eu não conto, vai ter que ficar por aí para descobrir. Daqui a pouquinho sobe a caixinha de perguntas. Suzana, Cleide, obrigada por hoje. Pessoal que estava aí com a gente, até semana que vem, se Deus quiser. Beijo, gente. Muito obrigada. Beijo, obrigada.